Então, pessoal, agora, depois dessa breve revisão, nós vamos passar aqui para a questão. E a questão diz o seguinte: o bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico do meio ambiente. Ou seja, o que é um bioindicador? Ele é uma espécie ou um grupo de espécies que, analisando como essa espécie está se comportando, ela vai nos dar pistas de como é que se encontra o estado de um meio ambiente no qual ele vive. Esse bioindicador, portanto, ele é uma espécie que, analisando o comportamento, como é que ela se encontra, nós vamos perceber se o ambiente está passando por um processo de degradação ou se esse ambiente está passando por um processo de, digamos assim, reequilíbrio, está retomando a sua vida. Enfim, o bioindicador nos dá pista disso, por isso são espécies importantes para o estudo, para a ciência. O impacto produzido, então o bioindicador ele vai me permitir eu saber, olhando para esse bioindicador, olhando para essa espécie, se está havendo algum impacto sobre um habitat, uma comunidade ou um ecossistema, entre outras funções. Agora, a posição trófica do organismo, ou seja, a posição que o organismo ocupa na cadeia alimentar, se ele é um produtor, se ele é um consumidor, então a posição trófica do organismo, o bioindicador, ela é uma das características mais relevantes. A gente vai ver que, dependendo da posição que ele está na cadeia alimentar, isso vai poder me dar mais ou menos pistas a respeito dos possíveis impactos que estejam afetando, estejam agindo sobre um determinado meio ambiente. Então, uma das características mais relevantes é a posição dele na cadeia alimentar, quanto ao seu grau de importância para essa função. Então, dependendo da posição que ele ocupa na cadeia alimentar, mais esse bioindicador vai me ser útil, mais esse bioindicador vai me permitir entender mais facilmente ou não que impactos estão agindo, estão recaindo sobre um determinado meio ambiente. Agora veja bem, quanto mais baixo o nível trófico do organismo, o que é o organismo ocupar um nível trófico mais baixo? Ele ficar sempre mais próximo da base da cadeia alimentar, ou preferencialmente estar na base da cadeia alimentar. E lembrando-se que quem é que está na base da cadeia alimentar? Os produtores, os seres que fazem fotossíntese, que produzem o seu próprio alimento. Então, quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior vai ser a utilidade dele nesse trabalho. Que trabalho é esse? Verificar os possíveis impactos que estão recaindo sobre um determinado meio ambiente. Pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. E aí isso é uma coisa óbvia, nós vimos. Toda cadeia alimentar, vimos que ela inicia de uma base. Afinal de contas, tudo que se constrói é sobre uma base. Como eu falei para vocês, uma cadeira geralmente está sobre 4 pernas. As pernas então são a base de uma cadeira. Se eu quebro uma delas, certamente você não vai mais conseguir ficar sentado nessa cadeira. Então, sem base não há as demais estruturas de algo. Então, uma cadeia alimentar sem a sua base, ela não existe. Porque a cadeia alimentar começa justamente com quem? Com os produtores que produzem seu próprio alimento, com aqueles que captam a energia luminosa do sol, transformam em energia química, e aí sim, daí para frente é que essa energia vai passando, vai fluindo ao longo dos ecossistemas, passando de um nível trófico para o outro da cadeia alimentar. Então a base é a mais importante. Então, se a cadeia alimentar obviamente começa pela base, então num processo de contaminação da cadeia trófica, que nós vimos que é o processo de magnificação trófica, deve-se começar certamente pelos níveis mais baixos da cadeia alimentar. Então, o grupo de organismo mais adequado para essa condição, que condição é essa? Eu encontrar uma espécie ou um grupo de espécies que vão me permitir, analisando-as, refletir o estado, refletir como está o meio ambiente. Então, o grupo de organismos mais adequados para essa condição, do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica, para um bioindicador, ele vai ter mais utilidade se ele se encontrar no nível trófico mais baixo. Então, nós vamos ter que procurar um bichinho aqui que se encontre numa cadeia alimentar no nível mais baixo. Se lembrando que o nível mais baixo é a própria base, o próximo dela. E quem é que está na base? Os seres produtores, seres que fazem fotossíntese. Então, será que seriam as anêmonas? Não, porque a anêmona é um quinidário. O quinidário é um animal. O animal não faz fotossíntese, não é um produtor. Será que seria um camarão? Também não. Camarão são artrópodes, estão também no reino animal. Se é animal,
não produz o seu próprio alimento, não faz fotossíntese, então certamente não está na base da cadeia alimentar. Será que seria baleias? Sabemos que baleias são cordados, são mamíferos, são animais, então também não são produtores, não são fotossintetizantes, certamente não estão na base da cadeia alimentar. Seriam peixes? Também não, peixes são cordados, são animais, não são produtores. Então o que nos resta, pessoal, são as algas, né? As algas, indivíduos aí do reino protoctista, né? Algumas dessas algas elas são fotossintetizantes, então elas são produtoras e assim elas estão na base da cadeia. Se as algas estão na base da cadeia, e aí veja, quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior a sua utilidade para esse trabalho aqui de avaliar o impacto de um ambiente. Então, por isso a resposta correta aí é letra A, onde temos as algas. Ok, pessoal? Espero aí ter esclarecido um pouco e deixado essa revisão que eu fiquei devendo a vocês, né, por não ter entregue o material no prazo, mas fica aí os registros para que vocês possam fazer os registros de vocês.